Muito bem, então, bom dia mais uma vez. 74º estudo de Romanos. Que beleza, né? 74 estudos de Romanos. Hoje nós finalizamos essa maratona. Começou lá se não me engano, em fevereiro de 2021. E hoje nós chegamos ao final, né? Um tempo bem interessante. Eu não sei, eu acho que dos iniciais aí, só o Gil, Cister e o Honda, né? Que fizeram parte de todo o processo aí. Que, ao que me lembro, e assume também, né? Já que assume senta ao lado e não aparece, então ela também, eu acho que com raríssimas ocasiões, né? Participar de tudo. Tá sem som, Sumi. Bom dia, turma. Bom Eu dia. estou aqui todos os domingos também. Aqui eu fico aqui do lado do Alberto, Ah, legal. É tá que, bom? é que ela tem vergonha, fica escondidinha. É Tá que o bom. Alberto, ele ocupa todo o espaço. É, eu sou espaçoso mesmo. Olha, eu não conheço nenhum Alberto aqui, não. Conheço o Honda só. Mas tá bom, gente. Vamos trabalhar então a partir do verso 17, né? Paulo vai trabalhar aí as questões das saudações finais. Romanos capítulo 16, 17 até o 27 diz o seguinte: Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre. Mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Timóteo, meu cooperador, envia-lhe saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que redigi esta carta, saúdo vocês do Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhes saudações. Erasto, administrador da cidade, e nosso irmão Quarto enviam-lhes saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los, pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio, seja dado glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Vou pedir que o irmão Gilson esteja orando aí nesse início aí. Senhor, queremos agradecer, Senhor, por estarmos estudando a Tua palavra de uma forma tão especial, Senhor. Uma parte do capítulo do livro de Romanos. Obrigado, Senhor, por toda essa jornada que nós caminhamos e queremos agradecer, Senhor, por essa ministração tão importante, Senhor, para nós, do livro de Romanos, considerado o quinto evangelho, assim, coisas tão fundamentais para a nossa fé, Senhor. Nós queremos agradecer por todo esse processo e queremos pedir a tua direção, Senhor, para este final do livro de Romanos, Senhor, que nós possamos ter um entendimento completo do livro de Romanos. Que tu esteja dirigindo o pastor Marcos a nos ministrar esta aula, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém. Muito bem, então vamos compartilhar aqui. Bom, nessa reta final, Paulo, ele meio que interrompe a saudação dele, e novamente retoma com algumas advertências. Ele diz: recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e ponham obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Então, depois de começar a fazer as saudações finais, Paulo lembra de algumas advertências necessárias à igreja de Roma. E aqui está claro que a unidade e a diversidade são pilares que a igreja não deve abrir mão. No entanto, as divisões sempre fragilizam tais pilares, podendo levar a igreja à ruína. Isso é uma coisa que a gente percebe ao longo de toda a trajetória da igreja cristã. Essa unidade, a manutenção da unidade sempre é algo extremamente difícil de acontecer, de levar a cabo, né? Porque você sempre tem ali a questão da vaidade humana, a questão de preferências pessoais e tudo mais, e tudo isso acaba, às vezes, ruindo certos pilares, e não somente da igreja, da família, das empresas, das relações de amizade e por aí vai. Então, para evitar que a igreja ela acabe descambando para a ruína, Paulo adverte contra aquelas pessoas que estão na igreja, mas ao invés de servirem a Cristo, põem obstáculos ao ensino e servem aos próprios desejos. Essas pessoas não são membros da igreja, tá? Depois a gente vê aqui que eles são uma espécie de itinerantes do erro, né? O Hernandes Dias Lopes vai chamá-los de itinerantes do erro. E essas pessoas, eles são mestres da oratória, são pessoas que manejam muito bem a palavra verbal, a palavra falada. E por meio de palavras suaves, lisonjeiras, bajuladoras, buscam desviar ou enganar o coração das pessoas e desviando o coração delas do verdadeiro propósito. São pessoas que estão ali, elas não estão construindo nada, mas elas vão saltitando de igreja em igreja, né, buscando ali adeptos. Tá? Então, o apóstolo Paulo entende a necessidade dos crentes terem discernimento espiritual. Eu acredito, irmãos, entre todos os dons que a gente deve buscar, o discernimento espiritual é uma grande ferramenta, justamente para nós nos livrarmos daquelas más intenções, muitas vezes travestida numa boa fala, numa fala lisonjeira, numa aproximação muito amistosa, bajuladora, mas cujo objetivo não é Cristo, mas sim o próprio bolso. Então, havia esses falsos mestres que propagavam falso ensino na igreja. E eles eram esses infiltrados, esses itinerantes do erro, porque eles pulavam de igreja em igreja, tentando arrebanhar ovelhas incautas, né? Desprevenidas. E esses falsos mestres podiam ser judaizantes legalistas, né? A gente vê que o primeiro grande concílio da igreja, lá em Atos 15, você tinha toda ali eu diria assim, uma insistência de que os gentios, os não-judeus, que se converteram, eles continuassem vivenciando e praticando a lei mosaica. E aí é feito um concílio, e ali é determinado algumas coisas, né? Como imoralidade sexual, comida sacrificada e sangue. Essas três coisas os gentios deveriam se abster. O resto da lei, isso não é com o povo gentil, né? Não é com o povo gentil. A lei mosaica, ela opera até Cristo. Depois de Cristo, e quando eu falo em lei mosaica, são as leis cerimoniais, porque as leis morais, elas continuam a existir, né?
basicamente protagonizada pelos 10 mandamentos. Então, as leis morais continuam a existir, mas toda a lei sacrificial, cerimonial, toda ela, os gentios, eles não estão mais obrigados a fazer isso, tá? Fazem se quiserem. E se alguém fizer, não pode exigir o coberto do outro, porque isso faz parte de todo um ritual mosaico. Inclusive, leis que houveram antes, enfim, das tábuas da lei existirem e tal, leis que foram sendo reunidas, né? Ainda essas leis, elas os gentios não estão obrigados a fazer, porque em Cristo toda a cerimônia ela já é cumprida, tá certo? Então, ali provavelmente haviam esses judaizantes legalistas, né, que cobravam circuncisão, que cobravam outras coisas. Talvez havia ali os chamados ascetas, aqueles que queriam viver uma vida assim totalmente distante do mundo, que olhavam, por exemplo, o corpo como o receptáculo, o centro e talvez o difusor de todo mal, né? E ali muito representado também pelo gnosticismo, né? E esses ascetas, eles eram muitas vezes até perversos, porque eles negavam que Cristo tivesse vindo em carne, porque a carne é a representação principal e jamais Cristo poderia ocupar o centro do mal, que seria a carne. Então, talvez era isso também, né? Esse tipo de pessoa ali infiltrada. Então, esses cristãos para os quais Paulo dirige a sua carta, e nós hoje também fazemos parte disso, eles deveriam fazer duas coisas a fim de se protegerem de tais mestres. Primeira coisa, perceber e ter cuidado. Perceber e ter cuidado. Mas para você afiar a percepção, você precisa ter discernimento, tá? Precisa ter um tipo de baliza pela qual você mede o tipo de ensino que lhe é trazido. Se você não tem critério, se você não tem uma baliza, né, um reagente, vamos chamar assim, você vai achar que tudo aquilo é muito puro, muito legal, né? Mas se aquele tipo de ensino for submetido a um reagente, a palavra, né? E quando eu falo em reagente, né, existem aqueles reagentes, né? Aquele líquido que você põe na água para testar se a água tem cloro, se a água tem algum tipo de impureza e por aí vai. Quer dizer, se esse tipo de ensino ele passar por esse reagente, ali vai ser percebido que aquele ensino é falso, tá? Então, ter essa percepção e ter o cuidado. E depois, se afastar dessas pessoas. Dificilmente uma pessoa dessas ela muda de ideia, ela muda de cabeça. Dificilmente, né? Eu não digo impossível, porque alguns acabam, às vezes, se convertendo, mas, em geral, eles estão mais preocupados consigo mesmo e com aquele ensino ruim, né? Porque o propósito deles não é obediência a Cristo, mas enfim, satisfazer as suas próprias necessidades. Então, na vida cristã, devemos fazer escolhas sobre as pessoas com quem queremos andar, tá? É claro que nós temos que evangelizar os maus. Todo mundo é mau. Todo mundo é pecador diante de Deus, tá? Mas aqui nós estamos falando de um grupo específico que carrega o ensino e procura, vamos dizer, entre aspas, evangelizar o povo de Deus com um ensino que não é um ensino bíblico. Tudo bem? Então, precisamos fazer esse tipo de escolhas. Com quem eu quero andar no meu dia a dia? Eu vou andar com gente cujo ensino é perverso, é ruim, ou eu vou andar com pessoas sábias que conheçam a palavra, né? De fato. E é interessante que as escolhas que nós fazemos. Desculpa, irmãos, eu estou com uma tosse alérgica, tá? Ainda não passou. Talvez depois vou precisar tomar um pouquinho de água. As nossas escolhas que a gente acaba fazendo no dia a dia,
nem sempre são escolhas baseadas numa doutrina, mas são escolhas psicológicas. Só um momento, irmãos, eu vou pegar uma água. Tá bom, eu acho que o clima está bastante seco, né? Tem um tempo sem chuva e isso está afetando muito minha voz. Eu fui ontem na padaria e eu tive uma crise de tosse, assim, de sair lágrima dos olhos. Foi difícil. Então, eu estava dizendo que nem sempre as escolhas que fazemos acerca das pessoas com quem nós vamos andar, ela uma motivação teológica, né? Às vezes ela responde muito mais a uma necessidade emocional, psicológica, né? Somos carentes, somos pessoas que estamos ali, né? Querendo ser afagados e essa coisa toda, abraçados, e acabamos fazendo escolhas que não são as melhores. E essa turma identifica muito bem isso, né? E acaba se tornando presa fácil, né? Presa muito fácil. Hoje nós temos muitos influencers, né? Que fazem uma mistura de coach com evangelho, essa coisa toda, e levam pessoas muitas vezes à morte, né? Agora temos o caso de um rapaz de uma empresa aí que foi vai passar por inquérito, a empresa do Pablo Marçal, né? Ele no ano passado levou uma turma para o Pico do Marins, né? E depois os bombeiros tiveram que ir lá resgatar, porque é um povo sem preparo, né? Para enfrentar esse tipo de caminhada. E essa semana a empresa dele promoveu uma maratona de 42 quilômetros, tudo uma questão motivacional e pessoas ali. Teve um rapaz que morreu, teve um infarto, porque não suportou a jornada, né? Então, assim, muita ideia otimista, muita ideia de superação, mas isso feito de maneira irresponsável pode ser muito danoso. E às vezes esses influencers, né, eles misturam, né, o evangelho, usam textos isolados junto com coach, com outras coisas mais. E aqui no Brasil isso virou uma febre, né? Em geral, os coaches, eu falo não todos, mas em geral, os coaches são fracassados, que nunca tiveram nada na vida e que agora fizeram um curso e são coaches. Eles querem treinar os outros a ter sucesso. Mas é gente que, no geral, nunca teve sucesso em nada e agora se querem ensinar os outros, né? E cobram muito bem por isso. Tem lábia, tem uma palavra doce, suave, né? Eu digo o seguinte, a teologia do coach é a nova heresia do nosso tempo. A nova heresia do nosso tempo. E isso entra em cheio na igreja cristã hoje em dia, tá? Então temos que tomar bastante cuidado sobre essas questões. Eu vou continuar aqui compartilhando nossa tela. O verso 18 diz o seguinte: pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. O verso 18 diz que esses falsos mestres não servem a Cristo, mas aos próprios apetites. Eles escondem o verdadeiro rosto sob uma máscara de simpatia. Suas palavras são lisonjeiras, cheias de elogios,
agem dessa forma para preparar o terreno a fim de semear a semente da divisão e do mau ensino. Ao invés de servirem a Cristo, tais mestres são escravos dos seus próprios desejos. Esses mestres buscam lucro e nunca a salvação dos perdidos. Eles erguem monumentos a si mesmos, fazem verdadeiros cultos à autopersonalidade. E embora suas palavras sejam doces, são carregadas de veneno. A palavra grega traduzida por suave aqui, porque Paulo diz assim, mediante palavras suaves e bajulação. A palavra grega traduzida por suave é crestologia, não é cristologia, é crestologia. Os gregos definiam o crestólogo como a pessoa que fala bem, mas age mal. Fala bem, mas age mal. São pessoas que, por trás da fachada de uma palavra piedosa, exercem má influência. É o exemplo que eu dei. Por meio de palavras vibrantes, de estímulo, de autoestima, elas têm uma péssima influência, levando, inclusive, em alguns casos, até a morte física. Esses mestres desviam os outros, não por ataques diretos, porque eles sabem que se forem confrontar diretamente, vai ser uma causa perdida. Mas eles fazem isso por meio de palavras sutis. Por meio de palavras sutis. Verso 19. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Por isso estou muito alegre. Mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom, e sem malícia em relação ao que é mal. Até ali a igreja andava muito bem. Obrigado. Paulo se demonstrava feliz, porque era uma igreja de fato de pessoas nobres, no sentido espiritual, crentes verdadeiros. Só que Paulo sabe que a unidade, ela sempre está numa corda bamba. Ela sempre está numa corda bamba. É um pilar muito... E mudando agora aqui de imagem, é um pilar frágil. Então, você precisa, muitas vezes, colocar algumas escoras nesse pilar. Melhorar, talvez, os fundamentos. E o fundamento aqui que Paulo se utiliza é sabedoria. Ele adverte, a advertência sempre é um bom caminho, tá? Nós nunca devemos deixar de advertir, tá? Não devemos advertir quando a pessoa já está no erro. Adverte antes. É como se fosse ali uma manutenção preventiva. E Paulo está fazendo aqui uma manutenção preventiva. Até aqui, a unidade não foi abalada. Mas, cuidado, os falsos mestres estão por aí. Eles são itinerantes do mal. Eu quero que vocês sejam sábios ao que é bom. E sem malícia em relação ao que é mal. Nesse verso, o apóstolo Paulo os elogia pela obediência a Cristo. Demonstra até aquele momento, uma obediência demonstrada até aquele momento, mas alerta para que sejam sábios em relação aos falsos mestres. O John Stott propôs um teste de 3 perguntas a fim de avaliar os diferentes sistemas de doutrina e ética. E são perguntas que nós podemos usar hoje quando vem um método de fora, né? Às vezes alguém propagandeia um novo método de crescimento de igreja, alguma coisa nesse sentido. Então, essas 3 perguntas propostas por John Stott, elas podem nortear alguma coisa interessante. Primeira coisa, é um ensino que concorda com as escrituras? O ensino que essa pessoa, esse método está trazendo, concorda com as escrituras? É para a glória do Senhor? Promove o bem? Ele promove o bem? Quer dizer, nessa questão de promover o bem, poderíamos colocar aqui, ele preserva a unidade, o divide. A gente sabe que métodos como o G12 lá no passado foram extremamente destrutivos.
Há uma igreja batista numa cidade lá de Carazinho, no Rio Grande do Sul, é uma igreja tradicional. Um belo dia veio um pastor que ninguém conhecia, se tornou pastor daquela igreja histórica. E ele acabou impondo o método G12. E entre as grandes medidas que ele teve para uma renovação da igreja, era queimar aqueles bancos de carvalho, mogno, não sei, uma madeira nobre, porque aqueles bancos haviam sido sentados por pessoas de uma mentalidade retrógrada e não sei o quê, e mandou fazer uma fogueira com aqueles bancos. A igreja, bem no fim, se dividiu, ela se quebrou, ela se fragmentou. Quer dizer, uma igreja que se divide com um novo método, ela faz isso, acontece isso porque ocorreu um bem ali, uma coisa legal, ou foi um mau ensino, foi uma má estratégia, ou foi Satanás que usou de algum recurso ali para destruir aquele movimento. Tá? Então, é um ensino que concorda com as Escrituras, é para a glória do Senhor e promove o bem, pensando que conservar a unidade é promover o bem. O verso 20 diz o seguinte: em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Embora os falsos mestres atuem sob a coordenação de Satanás, estão debaixo da atuação de Satanás, que é o pai da mentira, Deus atua para o bem dos seus filhos e em breve destruirá Satanás. Então, as divisões ocorridas na igreja, embora protagonizadas por pessoas, são obras do inimigo, que tem essas pessoas como um fantoche, né? Como um fantoche, manipulando essas pessoas. Mas a vitória é de Cristo, e essa vitória de Cristo e da sua igreja já foi decretada. Deus estabelece a paz em lugar de conflito. Diz aqui que em breve o Deus da paz esmagará Satanás. É o Deus da paz. É esse Deus que destrói o conflito, que promulga a paz. E a paz de Deus é uma paz sempre ativa, que busca a vitória. Diferente, muitas vezes, de uma suposta paz passiva, em que eu nunca dou a minha opinião, eu nunca confronto nada, porque eu prefiro a paz, aquela ideia, é melhor ter paz do que ter razão. É verdade, na maioria das vezes, nas nossas relações pessoais, às vezes é melhor ter paz mesmo. Mas quando se trata de você manter a saúde espiritual da igreja, aí eu não posso me calar. Porque os inimigos da fé, eles não vão se calar. Enquanto eu estiver calado em nome de uma suposta paz, eles vão fazer a bagunça, tá? E vão perverter os retos caminhos do Senhor naquela igreja, tá? Então, o Deus da paz é o guerreiro valente que nos dá vitória contra Satanás. O Deus da paz é quem esmagará em breve debaixo dos nossos pés a Satanás. Satanás já foi expulso do céu, já foi despojado da cruz, e em breve será esmagado debaixo dos nossos pés. E depois será lançado no lago de fogo. Somos soldados de um exército vitorioso. Seguimos o capitão em todas as batalhas. Olha só. E agora, finalmente, Paulo, ele termina ali com algumas saudações a mais, e ele se refere às pessoas que estavam ali colaborando com ele, enquanto ele estava em Corinto, elaborando a carta, escrevendo a carta, que seria endereçada ali para os cristãos de Roma. Timóteo, meu cooperador, envia saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Provavelmente Paulo escreveu a carta aos romanos quando estava na região da Caia, possivelmente em Corinto, depois de sua última viagem, depois da terceira viagem missionária, a caminho de Jerusalém. Então o apóstolo não lembra em suas saudações finais apenas das 26 pessoas
que estudamos um pouco sobre elas no domingo passado, mas relaciona amigos que estão com ele e em Corinto. Paulo honra aquelas pessoas que faziam parte de sua equipe. William Barclay, que é um linguista grego, conhecedor da língua grega de uma maneira profunda, ele diz que nenhum grande homem pode fazer sua obra sem a ajuda daqueles que lhe prestam humildes. Desculpa, eu vou retomar aqui a leitura. Nenhum grande homem pode fazer sua obra sem a ajuda que lhe prestam humildes colaboradores. Tá? Aquela velha frase do Shuji Nishimura: ninguém cresce sozinho. Quer dizer, essa é uma frase que está aí, né? Tendo outras formas de expressão, outras maneiras de se colocar, mas a ideia é a mesma. Nenhum grande homem pode fazer sua obra sem a ajuda que lhe prestam humildes colaboradores. Paulo só foi Paulo por causa dos seus colaboradores. Sozinho ele jamais teria feito algo. Talvez teria feito algumas coisas, mas com uma abrangência muito menor. Então, assim, Paulo cita 8 pessoas que o ajudaram. O primeiro nome citado aqui é o de Timóteo. Timóteo era de Listra e tinha um bom testemunho dos irmãos da sua cidade e também de Icônio. Timóteo tinha um caráter aprovado, que cuidava como ninguém dos interesses de Cristo e da igreja. Vamos lembrar que Paulo endereçou 2 cartas a Timóteo. Paulo cita inicialmente, pois o considerava um filho na fé. Ele foi um companheiro de viagens perigosas, portanto era o braço direito do apóstolo, e foi preparado para continuar a obra. Na sequência, Paulo cita Lúcio, Jason e Sosípatro. Esses são nomes a princípio desconhecidos, mas foram destacados pelo trabalho que prestam. Por desconhecidos é porque nós não temos certeza de quem eles eram, embora podemos ter alguma suspeita. O apóstolo cita como seus parentes. Talvez Lúcio, que apareça aqui, seja o Lúcio de Cirene, um dos profetas de Antioquia, lá em Atos 13. Pode ser que Jason seja o mesmo que hospedou Paulo em Tessalônica e sofreu nas mãos da multidão alvoroçada. E Sosípatro pode ser o mesmo Sópatro de Bereia, que levou a parte das ofertas levantadas naquela igreja para os pobres de Bereia. Pode ser, não significa certamente que sejam as mesmas pessoas. Verso 22 diz: eu, Tércio, que redigi essa carta, saúdo vocês do Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhe saudações. Erasto, administrador da cidade, e nosso irmão Quarto enviam saudações. A pessoa denominada por Gaio pode ser um dos poucos crentes que Paulo batizou lá em Corinto. Tércio é o secretário que redigiu a carta que havia sido ditada por Paulo. Era comum se usar amanuenses, escribas, né? Assim, até profissionais. E muito provavelmente Tércio teria sido um cristão, mas que tinha a profissão de escriba, porque Romanos foi uma carta muito bem redigida. E é o único escriba que é citado ao longo das cartas de Paulo. Provavelmente Tércio significou alguém muito importante para Paulo, a ponto de Tércio ser citado aqui. Então, Tércio é o secretário que redigiu a carta que havia sido ditada por Paulo. Erasto era o tesoureiro da cidade, ali da cidade de Corinto, e que havia sido convertido a Cristo. E aí tem uma coisa interessante sobre ele. Este Erasto foi identificado como oficial civil de mesmo nome, mencionado em inscrição latina num bloco de mármore, de calçamento, descoberto em Corinto em 1929, por membros da Escola Norte-Americana de Estudos Clássicos em Atenas. Tá? O Hernando Dias Lopes traz essa informação. Se é o mesmo Erasto ou não sei. É muito provável, porque Erasto era um funcionário público, o tesoureiro da cidade, e agora ele está sendo identificado como
essa pessoa, né? Esse oficial, não sei qual que seja a probabilidade de ter dois oficiais importantes com o mesmo nome naquela época, né? Então, muito provável que o mesmo Erasto da Bíblia seja esse Erasto, cujo nome está escrito ali naquele calçamento, naquele bloco de mármore que foi descoberto em 1929. E já indo para os versos finais, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecerem-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada a glória para todo sempre por meio de Jesus Cristo. Amém. Paulo finalmente conclui com mais uma doxologia, que é uma palavra de glorificação. A palavra doxa é glória, doxa. Então, doxologia seria ali uma palavra de glorificação, em que ele exalta Deus pelo seu poder, exalta Jesus como sendo o conteúdo do evangelho. Paulo exalta as escrituras como sendo a revelação de Deus para obediência e fé das nações, e por fim, exalta a Deus por sua sabedoria. Sim, ao único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Concluímos assim o nosso estudo de Romanos, de número 74. Agora estaríamos talvez aptos a estudar Romanos, porque até aqui foi uma introdução, né? Isso de fato poderia ser um estudo aí para toda a vida, tá? Agora eu vou parar o compartilhamento e vocês podem dar suas impressões e tudo mais.